O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou, dizendo: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um, como tu, Pai, está em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita e o mundo reconheça que tu me enviaste e os amaste como me amaste a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu mesmo me deste, porque me amaste antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes também conheceram que tu me enviaste. Eu lhe fiz conhecer o teu nome, e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, você que está nos acompanhando através da rádio Iracema do Cariri, nos acompanhando através da nossa web TV, da nossa web rádio, estamos reunidos nessa quinta-feira para celebrarmos a Eucaristia. Nessa quinta-feira de adoração, onde nós somos convidados a voltar o nosso olhar e o nosso coração para contemplar o Senhor presente na Eucaristia. Recebemos em nosso coração a palavra direcionada pelo Senhor a nós. Estamos celebrando a Semana da Unidade dos Cristãos e nós vamos encontrar isso de maneira tão clara na oração de Jesus. O Senhor ora por nós. Nós vamos entendendo a importância da oração de uns para com os outros, porque o próprio Jesus orou ao Pai por cada um de nós, para que nós fôssemos guardados no seu coração e nós fôssemos libertos de todo o mal que o mundo pudesse causar em nós. Mas acima de tudo, a oração de Jesus é para que nós vivêssemos no mesmo espírito a unidade, para que nós pudéssemos contemplar essa graça no convívio uns com os outros. E nós vamos crescendo na palavra e no Senhor à medida em que nós vamos acolhendo o seu direcionamento. Como nós precisamos de fato intensificar a unidade entre nós. O grande testemunho dos cristãos passa pela experiência da unidade. E como nós precisamos aprender essa unidade. A Igreja, a partir do Concílio Vaticano II, de maneira mais particular, propõe que nós trabalhemos a dimensão do ecumenismo, da capacidade de olhar para o outro e acolhê-lo, mesmo quando ele pensa diferente. A Igreja nos ensina a construir o diálogo como caminho para viver essa unidade. Sem diálogo não há a unidade que o Senhor pede e ora ao Pai por nós. Com imposição, a unidade não é possível. E nós vamos aprendendo na palavra isso. Hoje nós acompanhamos, por exemplo, um grande testemunho de Paulo, quando é levado ao tribunal dos saduceus e dos fariseus para se explicar. E os saduceus e os fariseus
não compreendem nem aceitam a dimensão da ressurreição pregada por Paulo. E hoje a liturgia da palavra vem nos ensinar a viver, né, esse respeito. Nós podemos viver a unidade mesmo quando o outro pensa diferente. Quando eu não sou capaz de entender o outro naquilo que ele pensa, eu preciso respeitá-lo. Isso é unidade. Viver a unidade que o Senhor nos pede nos leva a essa capacidade de olhar para o outro, de amá-lo, de acolhê-lo e de respeitá-lo na sua condição, na diversidade que existe entre nós. A beleza do Espírito Santo em nós é porque ele vai produzindo essa diversidade. É diversidade de carismas, é diversidades de espiritualidades, e como isso vai tornando a expressão cristã tão bonita e tão bela. Mas nem sempre nós somos capazes de aceitar o outro, porque nós queremos impor aquilo que nós pensamos. Nós queremos impor ao outro que seja como somos. E dentro do caminho da espiritualidade, se nós não tivermos a capacidade, né, de acolher o diferente, essa unidade que o Senhor nos pede hoje será sempre impossível. Porque nós vamos exigindo uma uniformidade. O Espírito não produz em nós uniformidade. O Espírito produz em nós unidade. Ele quer unidade. E para vivermos essa unidade, a unidade ela só pode existir se houver diversidade. A uniformidade não produz unidade. Mas a unidade ela só pode acontecer se houver diversidade. A unidade é fruto daquilo que é diverso. Hoje a palavra de Deus nos pede isso como cristãos, que nós sejamos mais amáveis, né, na relação com o outro e respeitá-lo acima de tudo. Essa é a nossa grande missão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e amado. A cada 10 dependentes químicos, 1 está em tratamento. Ajude-nos a manter a nossa casa para dependentes químicos. A Casa da Misericórdia. Fale conosco. 3521 4151. 3521 4151.